Na madrugada de 16 de novembro de 2012, na pacata cidade de Willoughby Hills, Ohio, um som angustiante rompeu o silêncio da noite. Dentro de uma casa de subúrbio, que parecia saída de um cartão postal, um drama familiar se desenrolava, e a responsável pelo ocorrido era alguém de plena confiança da vítima. Quando a polícia chegou ao local, eles se depararam com uma cena impactante. Uma mulher inconsciente e uma jovem abalada emocionalmente com um objeto nas mãos. O que inicialmente parecia um caso direto, revelou-se muito mais complexo. À medida que os detetives aprofundavam a investigação, detalhes inesperados do passado daquela família vieram à tona. Seria possível que uma jovem de 18 anos planejasse sozinha o ato que levou à perda de alguém que a havia ajudado a superar um passado difícil? Ou seria ela apenas um peão em um jogo muito maior? Sabrina Zunich, o nome que seria mencionado ao longo de toda a investigação. Nascida em 1994 em Cleveland, Ohio, a vida de Sabrina foi desde cedo marcada por dificuldades dentro do ambiente familiar. Seus pais, Mark Zunich e Susan Edwards, tinham um passado marcado por problemas com a justiça. Antes mesmo do casamento, Susan havia enfrentado consequências legais por pequenos delitos. Anos depois, ela enfrentou novas acusações relacionadas ao uso indevido de substâncias, mas a sentença foi adiada devido à sua gravidez. Mark, o pai de Sabrina, também enfrentou problemas legais, incluindo situações de desordem pública e direção imprudente. O momento mais delicado dessa história ocorreu quando Sabrina tinha apenas 16 meses de idade e seu pai foi detido por um episódio de violência doméstica. Criada em um ambiente como esse, a infância de Sabrina foi marcada por desafios constantes. Aos 3 anos de idade, ela passou a ser cuidada por sua avó paterna. No entanto, apenas um ano depois, ela recebeu um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, condição que afetava sua rotina escolar e social. A condição explicava os desafios crescentes que ela enfrentava na convivência escolar, levando a episódios frequentes de desentendimentos com colegas. Aos 14 anos, diante das dificuldades de adaptação, Sabrina passou a viver em um lar de acolhimento supervisionado pelo Estado. Em um momento de incertezas na vida de Sabrina, uma nova esperança surgiu em 12 de novembro de 2010, quando ela foi acolhida pela família Knuffel. Isso representou uma grande mudança, levando-a para um ambiente completamente diferente. O subúrbio tranquilo de Willoughby Hills, uma cidade pitoresca nos arredores de Cleveland. Sua mãe adotiva, Lisa Knuffel, era uma mulher generosa, movida pelo desejo genuíno de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela construiu sua carreira como assistente social no condado de Cuyahoga, atuando no apoio a famílias e jovens. Um dos seus maiores sonhos era criar um lar acolhedor para crianças, e a adoção de Sabrina foi o primeiro passo nessa jornada. Ao lado dela estava seu marido, Kevin Knuffel, um motorista de caminhão comprometido e trabalhador. Em 2006, Lisa e Kevin se conheceram após passarem por relacionamentos anteriores que não deram certo. Eles se casaram e decidiram construir uma nova vida juntos. Antes de acolher Sabrina, a família já contava com 2 filhas, Megan, de 13 anos, filha de Lisa de seu primeiro casamento, e a pequena Hayley, filha do casal. A convivência com os Knuffel trouxe para Sabrina a oportunidade de recomeçar. Ela passou a se dedicar aos estudos, teve um ótimo desempenho e começou a sonhar com o futuro. Sabrina confidenciou aos pais adotivos o desejo de se tornar modelo e seguir uma carreira na área de estética. Vendo o progresso da jovem, Lisa e Kevin ficaram muito felizes. O relacionamento dela com a nova família era harmonioso, principalmente com sua mãe adotiva, Lisa. O laço entre as duas era tão forte quanto o de mãe e filha biológicas. Sabrina demonstrava com orgulho sua admiração e via Lisa como um verdadeiro exemplo de vida. No entanto, aquele cenário de família feliz não durou muito tempo. Apenas 6 meses depois, mudanças começaram a surgir. Sabrina, que antes demonstrava comportamento calmo, passou a agir de forma diferente. Ela disse a amigos que sua convivência com Lisa havia se tornado insustentável e comentou que se sentia deixada de lado em relação às filhas biológicas da mãe adotiva. Os desentendimentos entre mãe e filha passaram a ser mais frequentes.
Enquanto a relação com Lisa se enfraquecia, Sabrina começou a demonstrar maior apego ao pai adotivo, Kevin. Amigos e familiares começaram a notar que a forma como Kevin e Sabrina interagiam chamava a atenção, pois ultrapassava os limites esperados de um relacionamento entre pai e filha adotiva. A harmonia familiar foi se perdendo de forma sutil, mas crescente. Em 27 de outubro de 2012, Sabrina completou 18 anos. Legalmente, ela já poderia sair de casa e iniciar sua independência, mas pediu para continuar até concluir o ensino médio. Foi nesse mesmo período que o relacionamento entre Kevin e Lisa passou por uma forte deterioração. A tensão chegou ao ponto máximo em 15 de setembro, quando a polícia precisou comparecer à residência da família após um incidente familiar. Lisa relatou que Kevin teria ameaçado sua filha durante uma discussão. Kevin negou qualquer má conduta e afirmou que apenas tentou intervir para acalmar a situação. Após a saída dos policiais, Lisa também decidiu deixar a casa temporariamente. Um detalhe chama a atenção. Kevin fez questão de prestar seu depoimento formal à polícia, o que sugeria que ele já considerava uma possível separação. E então, algo terrível aconteceu. Naquela noite de novembro de 2012, apenas a mãe e as 3 filhas estavam em casa. Após colocar a pequena Hailey para dormir, Lisa foi descansar em seu quarto. Megan também já dormia. Restava apenas Sabrina, acordada até tarde para terminar um trabalho da escola. No meio da noite, sentindo-se cansada, ela decidiu ir para a cocama. Mas uma dor de cabeça persistente a impediu de adormecer. E ela pensou em ir até o quarto dos pais adotivos em busca de um analgésico. No entanto, algo inesperado passou por sua mente e ela mudou de direção. Por volta da 1h da manhã, empunhando uma faca da cozinha, ela caminhou silenciosamente até o quarto de Lisa. Ficou ali parada por vários minutos, observando em silêncio, até tomar uma decisão que mudaria tudo. A dor despertou Lisa abruptamente. Seu grito de pavor ecoou pela casa, acordando Megan, que correu até o quarto da mãe e se deparou com uma cena desesperadora. Em meio ao caos, Megan conseguiu pegar o telefone e ligar para o serviço de emergência. "Por favor, venham! Minha mãe está sendo atacada!", disse ela, com a voz tremendo. Quando os policiais chegaram, a situação já havia se agravado. Lisa estava no chão, inconsciente. Megan permanecia em choque, próximo ao telefone, enquanto a pequena Hailey foi encontrada assustada, escondida no armário. No centro daquele cenário caótico estava Sabrina. Ela permanecia parada, chorando incontrolavelmente, com a faca ainda nas mãos e apresentando pequenos ferimentos. Apesar do estado emocional, Sabrina acatou as ordens dos policiais. Ela foi algemada e retirada do local. E quanto a Kevin, o marido da vítima, onde ele estava naquela noite? Conforme o previsto por sua rotina como caminhoneiro, Kevin estava na estrada Bataça-Trabalho. Ele foi informado do ocorrido por meio de uma breve ligação da polícia e, no dia seguinte, compareceu à delegacia para buscar as 2 filhas. Foi nesse momento que um detalhe inesperado chamou a atenção dos investigadores. A postura de Kevin parecia incomumente contida. Ele não demonstrou sinais claros de abalo emocional. Isso levantou questionamentos. Seria apenas o choque diante da tragédia? Ou havia algo mais por trás daquela calma? As dúvidas aumentaram quando, pouco tempo depois, Kevin tentou visitar Sabrina na prisão, uma atitude que surpreendeu a todos. No entanto, ela recusou o encontro. Foi nesse instante que Kevin demonstrou sua primeira reação intensa: frustração e irritação visíveis. Emoções que até então não haviam aparecido quando soube da morte de sua esposa. Enquanto isso, o caso causou grande comoção na comunidade local. O laudo da perícia médica revelou-se um dado impressionante. Lisa sofreu ferimentos gravíssimos, com 178 lesões causadas por instrumento cortante. Embora Sabrina estivesse sob custódia, ela não colaborava de forma clara. Para os investigadores, deter a pessoa que realizou o ato foi apenas o começo. A pergunta principal ainda persistia: qual teria sido a motivação? Sabrina teria agido por conta própria? Ou haveria alguém por trás dessa decisão extrema?
Durante os meses seguintes, os detetives se empenharam em montar o quebra-cabeça e descobrir a verdade por trás da tragédia. O comportamento incomum de Kevin levou os investigadores a examinar com mais atenção o relacionamento dele com Sabrina. E o que veio à tona começou a traçar um cenário profundamente preocupante. Para começar, uma profissional da assistência social relatou que Sabrina havia confidenciado que Kevin lhe pagava para tirar fotos com conteúdo adulto. Mais revelador ainda, apenas uma semana antes do crime, o próprio Kevin entrou em contato com essa profissional. Durante a conversa, mencionou a possibilidade de divórcio, mas afirmou que ainda tinha interesse em manter a guarda de Sabrina. A suspeita se intensificou quando uma amiga de Sabrina revelou que no início de outubro, Kevin teria pedido ajuda para encontrar alguém que estivesse disposto a fazer o serviço. Essa informação, somada a evidências financeiras, reforçou a linha de investigação da polícia. Descobriu-se que Kevin havia contratado 2 apólices de seguro de vida em nome de Lisa, no valor total de quase $800 mil. E um detalhe difícil de ignorar: essas apólices foram contratadas poucas horas depois de ele receber a notícia da morte da esposa. Inicialmente, Sabrina negou com firmeza qualquer envolvimento de Kevin. No entanto, após 9 meses de detenção e sentindo-se abandonada, ela decidiu mudar de postura. Em agosto de 2013, concordou em cooperar com as autoridades e revelar sua versão sobre os fatos. Segundo seu novo depoimento, Kevin teria sido o mentor intelectual de todo o plano. Sabrina afirmou que seu ato contra Lisa foi motivado por um apego emocional profundo ao pai adotivo, um sentimento que, segundo ela, se transformou em dependência afetiva. Ainda de acordo com Sabrina, o vínculo entre os dois começou de forma sutil em março de 2012 e teria evoluído para uma relação íntima ao longo dos meses. Ambos agiriam com muita cautela, e Kevin enviava mensagens constantes dizendo que não amava mais Lisa e prometendo um futuro só para ele e Sabrina. Segundo o depoimento de Sabrina, uma vez que Kevin ganhou sua total confiança, ele começou a sugerir um futuro idealizado. Com o valor do seguro de vida em nome de Lisa, eles poderiam comprar uma nova casa, um carro, e Sabrina assumiria o papel de figura materna para as crianças. Ainda segundo ela, houve um momento de hesitação. Sabrina teria sugerido que Kevin se separasse de Lisa de forma amigável, mas ele teria rejeitado a ideia. Conforme relatado, Kevin teria insistido que um divórcio acabaria afastando-o das filhas. Em um dos momentos mais perturbadores, ele teria dito que a ausência definitiva de Lisa traria mais valor prático do que sua permanência. O plano, segundo Sabrina, foi se tornando cada vez mais detalhado. Ela seria responsável por executar a ação e depois encenar um assalto para justificar o ocorrido. Kevin, ainda conforme a versão de Sabrina, teria providenciado o objeto utilizado e instruído passo a passo como proceder. E caso algo saísse do previsto, ela deveria alegar instabilidade mental como linha de defesa. Mas o que teria sido o ponto de ruptura que levou Sabrina a seguir adiante com o plano? Em seu depoimento, ela mencionou um episódio marcante, ocorrido apenas um dia antes da tragédia. Naquela manhã, ao levá-la para a escola, Kevin teria parado o carro repentinamente e, bastante abalado, confidenciado que havia tido uma discussão intensa com Lisa na noite anterior. Emocionalmente fragilizado, ele teria dito que não suportava mais aquela situação e que estava perdendo o controle sobre sua própria vida. Diante dessa cena, e temendo perder a pessoa por quem nutria sentimentos profundos, Sabrina relatou que se sentiu totalmente vulnerável e, naquele momento, decidiu levar adiante o plano que já havia sido traçado. Com o depoimento completo de Sabrina, os investigadores consideraram que havia evidências suficientes para apresentar a acusação formal. Em 9 de agosto de 2013, Kevin Knuffel, viúvo de 43 anos, foi detido sob a suspeita de envolvimento e conspiração relacionada ao caso. Em troca da possibilidade de solicitar liberdade condicional após 30 anos, Sabrina Zuniche aceitou firmar um acordo de colaboração com a promotoria e se tornar a principal testemunha no processo contra Kevin. Em maio de 2014, teve início oficialmente o julgamento de Kevin Knuffel. Já na abertura, o promotor Patrick Condon foi direto ao ponto. Não há dúvida sobre quem executou o ato.
A verdadeira pergunta é: quem colocou essa ideia em sua mente? A acusação sustentava que Kevin sabia exatamente o que aconteceria na noite de 16 de novembro, pois, segundo a promotoria, ele era o responsável intelectual por tudo. Quando Sabrina Zunich foi chamada para depor, o tribunal ficou em absoluto silêncio. Ela confirmou que havia mantido um vínculo afetivo com Kevin e descreveu em detalhes como o plano foi se desenvolvendo. De acordo com seu depoimento, a decisão de agir contra Lisa havia partido inteiramente de Kevin. "Eu fiz aquilo porque estava emocionalmente dependente dele", disse Sabrina. "Eu não suportava vê-lo naquela situação." Ao se dirigir ao júri, Sabrina declarou que esperava que a justiça reconhecesse que ela não havia agido sozinha e que outras pessoas também precisavam ser responsabilizadas. Para sustentar a tese sobre o comportamento emocionalmente distante de Kevin após a tragédia, a promotoria convocou uma série de testemunhas. Um policial, o primeiro a interagir com Kevin após o ocorrido, descreveu sua postura como incomumente calma para a musibap situação. Erica Geiter, colega de trabalho de Lisa, confirmou essa percepção. Ela relatou que, ao visitar a casa para prestar condolências, ficou surpresa com a forma como Kevin se comportava. Segundo ela, até mesmo durante o funeral de Lisa, o viúvo não demonstrava sinais visíveis de sofrimento. Os relatos mais marcantes vieram de representantes da seguradora. Eles afirmaram que poucas horas após o falecimento de Lisa, Kevin já havia entrado em contato para se informar sobre os procedimentos relativos às apólices de seguro de vida que haviam sido contratadas recentemente. O último depoimento apresentado pela promotoria foi do médico legista responsável pelo caso. Em seu relato técnico, ele mencionou a existência de 178 lesões documentadas, um número considerado expressivo e que, segundo ele, indicava a duração e a intensidade da agressão. O perito também destacou que várias das marcas identificadas eram compatíveis com movimentos de defesa, sugerindo que a vítima tentou reagir até os instantes finais. Diante das evidências apresentadas, a defesa de Kevin Knuffel, liderada pelo advogado Michael Koenig, adotou uma estratégia enfática. Seu foco principal foi questionar a credibilidade da principal testemunha da promotoria, Sabrina Zunich. Durante sua argumentação, o advogado Koenig apontou o que considerava uma fragilidade no caso: a ausência de mensagens com teor explícito entre Kevin e Sabrina. Embora os registros telefônicos indicassem uma frequência de contato elevada, com quase 1.500 mensagens e 78 chamadas apenas na primeira quinzena de novembro, não havia, segundo a defesa, nenhum conteúdo textual que comprovasse de forma direta o envolvimento romântico entre os dois. Tampouco a existência de um plano para prejudicar Lisa Knuffel. A única base concreta da acusação é a palavra de uma testemunha envolvida no crime, que busca atenuar sua própria pena, declarou o advogado Michael Koenig perante o tribunal. Ele sustentou que Sabrina teria criado a narrativa de manipulação por parte de Kevin como forma de dividir responsabilidades. Koenig apresentou um possível motivo alternativo para a atitude de Sabrina. De acordo com ele, 2 semanas antes do ocorrido, Lisa teria exigido que a jovem deixasse a casa até o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Esse episódio, segundo a defesa, teria sido o verdadeiro ponto de tensão que influenciou a decisão de Sabrina. Alegando que as acusações se apoiavam exclusivamente em um depoimento controverso e careciam de provas materiais diretas, a defesa solicitou a absolvição de Kevin Knuffel. Por fim, Kevin exerceu seu direito legal de permanecer em silêncio, optando por não prestar depoimento durante o julgamento. Após 95 horas de deliberação, em 11 de junho de 2014, o júri apresentou seu veredito. Kevin Knuffel foi considerado culpado em todas as 11 acusações formuladas pela promotoria. Em 6 de agosto do mesmo ano, o juiz Joseph Gibson leu a sentença. Segundo a decisão judicial, Kevin, apontado no processo como o mentor intelectual por trás da tragédia, foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de solicitar liberdade condicional após 30 anos de cumprimento da pena. Isso significa que a primeira oportunidade de requerer liberdade poderá ocorrer em 2044, quando Kevin terá 73 anos de idade. Apesar da sentença,
a equipe de defesa anunciou que pretende recorrer da decisão, alegando que questões relacionadas à saúde mental de Sabrina devem ser reavaliadas como fator determinante no caso. Quanto a Sabrina Zunich, após prestar depoimento contra Kevin Knuffel, ela também enfrentou as consequências legais por sua participação no caso. Acusada formalmente de homicídio qualificado, Sabrina se declarou culpada durante uma audiência realizada em agosto. No dia 29 de setembro, com 19 anos de idade, ela foi condenada à prisão perpétua, com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 30 anos de cumprimento da pena. Com isso, Sabrina poderá pleitear a condicional a partir de 2042, quando terá 47 anos. Durante a leitura da sentença, ela demonstrou forte abalo emocional. Durante a audiência, o juiz responsável explicou de forma clara os motivos pelos quais Sabrina Zunich teve direito à possibilidade de liberdade condicional. A decisão se baseou na colaboração efetiva da ré com a promotoria e no teor detalhado de seu depoimento, que foi fundamental para responsabilizar o autor intelectual do crime. O juiz reconheceu que Kevin havia exercido influência e manipulado emocionalmente a jovem, mas também enfatizou que a gravidade da ação cometida por Sabrina ultrapassava qualquer plano concebido. Além da pena de prisão, o tribunal determinou o pagamento de uma indenização no valor de $6 milhões às duas filhas de Lisa Knuffel. Atualmente, aos 31 anos, Sabrina Zunich cumpre sua pena na Unidade Correcional de Dayton, um presídio feminino localizado no estado de Ohio. O caso de Lisa Knuffel serve como um lembrete profundo e doloroso sobre como relações marcadas por manipulação e desequilíbrio emocional podem resultar em consequências irreparáveis. Ele expõe a tênue linha entre afeto e controle, entre confiança e exploração. Um marido e pai adotivo, que deveria proteger, acabou sendo o ponto de origem de uma tragédia. Uma jovem, que precisava de apoio e acolhimento, acabou envolvida em um plano destrutivo. Essa história não apenas tirou uma vida, mas comprometeu o futuro de várias outras e deixou marcas duradouras em crianças que nada tinham a ver com o ocorrido. E para você, qual foi o fator mais marcante que contribuiu para essa tragédia? Na sua opinião, Sabrina foi uma vítima da manipulação ou também tem sua parcela de responsabilidade? Compartilhe suas ideias nos comentários. Vamos construir esse diálogo juntos. Se você achou esse caso interessante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você acompanha conosco outras histórias reais que ainda precisam ser contadas. Obrigado por assistir e até a próxima!